Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer à Comissão Científica pelo convite. Sempre uma honra para mim participar de eventos dessa magnitude. Hoje eu queria fazer um agradecimento especial a todos vocês que estão aqui na plateia. Vocês realmente são especiais. Então, eu sou Rafaela Penalva, eu vou falar de um tema muito interessante, relevante para a prática clínica, que é a dissecção espontânea da coronária, e um desafio no diagnóstico. Controvérsias no tratamento a gente vai ver ao longo do trabalho. Sem conflitos de interesse para essa apresentação, aqui está a minha agenda, e eu vou falar nos próximos minutos da importância, né, desse tema. E eu resolvi trazer a professora Nanete, uma pioneira, uma grande estudiosa em saúde cardiovascular feminina. E vejam vocês, mais de 90 anos, e ela publica esse ano no Circulation, falando da face feminina da doença cardiovascular. Uma atualização importante para a gente ver. E vejam vocês que a dissecção espontânea da coronária está nessa lista, tá? Que a gente precisa entender um pouco mais. Começando pela definição. Então, a dissecção espontânea da coronária, de acordo com a 4ª definição universal de infarto, ela define-se como a ruptura não traumática, não iatrogênica da parede da artéria coronária epicárdica e, consequentemente, a formação de um falso lúmen, como vocês podem visualizar nas imagens, ou um hematoma intramural. Então, essa é a definição. E falando um pouco da epidemiologia, chega até 1% dentre as angiografias de pacientes que apresentam síndrome coronária aguda. Num universo muito grande, esse valor é significativo. 90% dos pacientes são mulheres, e mulheres jovens. Vejam os senhores, 1/4, né, das síndrome coronariana em mulheres abaixo de 50 anos é responsável por dissecção espontânea da coronária. Então, vejam que é um dado muito importante. E apresenta correlação com fatores genéticos, arteriopatias, doença do tecido conjuntivo, doenças inflamatórias e sistêmicas e alterações hormonais. A dor torácica é o principal sintoma, ele é o mais prevalente. Em mais de 90% é síndrome coronária aguda, como eu já citei, e a apresentação é síndrome coronária aguda com supra do segmento ST, supradesnivelamento do segmento ST. Mas também pode apresentar com arritmia, 3 a 5%. E o que a gente não quer que aconteça, o choque cardiogênico, em algumas séries, isso é apresentado em 2%. E para o diagnóstico? O paciente, então, está numa emergência, numa situação especial, vai para a angiografia coronária, e qual que é a principal coronária acometida? A descendente anterior, o principal vaso do coração. E pode também ter acometimento multiarterial, envolvendo outras artérias, e isso acontece em 10 a 15%. Em alguns casos, quando a gente está no laboratório de cateterismo, até pela questão da qualidade da angiografia, só lembro a vocês que a angiografia a gente só consegue ver as artérias epicárdicas 5 a 10%. O restante a gente não consegue visualizar pela angiografia. Então, em alguns casos, a gente lança a mão de imagem intracoronária, ultrassom ou tomografia de coerência óptica, para poder dar um diagnóstico mais assertivo. Ela é classificada de várias formas. O principal tipo acometido é o tipo 2. Eu trago aqui as imagens para vocês elucidarem. Então, aqui na primeira imagem, a artéria coronária normal, vejam vocês a íntima, a média, a adventícia, e aqui o fluxo normal. No tipo 1, existe esse falso lúmen. Tá? A dissecção é através do falso lúmen, imagens de tomografia óptica, de OCT, olhem, percebam os detalhes dessas imagens. Mas o principal tipo é o tipo 2, e ele é responsável pelo hematoma intramural. E o tipo 4, esse hematoma progride, ele é maior. Mas a gente tem que lembrar das etiologias e das doenças associadas.
Diante de uma situação dessa, a gente lembra dos gatilhos. E quais são esses gatilhos? Exercícios, estresse, drogas ilícitas e mesmo causas hormonais. Em alguns casos, vai ficar como idiopática. Mas como o tema da aula, gestação e puerpério chega a 2% a 18% em algumas séries. E quem é a mulher mais acometida ou que tem mais propensão a ter dissecção espontânea da coronária? São as multíperas. Acima de 4 filhos, maior risco. Além disso, fertilização in vitro também está relacionada até pela questão hormonal. Tem também muito se falado da questão genética. Precisamos ainda de mais estudos sobre o assunto. E as doenças associadas? Migrânia, displasia fibromuscular. Quando eu estava preparando essa aula e falei, dissecção, todo mundo me perguntou, e a displasia? Ela está muito prevalente mesmo. Doença do tecido conjuntivo e lembrar das doenças autoimunes como lúpus. Vamos falar um pouquinho de tratamento? A decisão entre tratar o paciente clinicamente ou decidir por intervenção coronariana é complexa. E mais complexa ainda nessa fase, no manejo das emergências cardíacas em mulheres. Então, esse momento, ele é especial. Então, a gente precisa ter um cuidado maior. E, nesse sentido, a gente vai fazer um balanço entre os aspectos clínicos e a anatomia coronária. E, para lançar mão desses critérios, dessa avaliação detalhada, vamos levar em conta que o alto risco, ele compreende a dor torácica persistente, a manutenção ou piora da isquemia, a instabilidade hemodinâmica, isso é uma emergência. O choque cardiogênico, como muito bem falado pelo professor Fábio, e as arritmias ventriculares. Então, esse é o lado clínico que a gente vai avaliar. E em relação ao lado anatômico, qual é o alto risco? Então, principalmente dissecções proximais, acometendo o ósteo da descendente anterior, que é a principal artéria da anatomia coronária. E o manejo da fase aguda. O objetivo da fase aguda é restaurar e preservar a perfusão miocárdica e a função cardíaca. E aqui, bem resumido, dissecção espontânea é alto risco? Considere angioplastia ou até mesmo cirurgia. Não é alto risco? Tratamento conservador, eu vou mostrar algumas séries. E a intervenção coronária percutânea, nesse cenário, tem que lembrar que os resultados são menos previsíveis, com taxas mais altas de complicações do que o habitual, resultados às vezes até abaixo do ideal, incluindo elevado risco de dissecção iatrogênica, a gente aumentar aquele lúmen, propagação de hematoma, exigindo múltiplos stents e, o que é pior, não planejado. E a reabsorção, ela pode levar à má posição tardia do stent. Então, aqui eu falei tudo que o hemodinamicista não quer. Então, o que a gente faz? Nessa série observacional, 750 casos, 85% foram tratados de forma conservadora. E, para nossa surpresa e para nossa felicidade, até 95% recupera a arquitetura coronária normal em 30 dias. Em um mês, a gente considera uma cicatrização. E para o tratamento clínico? Vimos aqui o congresso maravilhoso, muitas diretrizes, muitos ensaios clínicos, mas para essa patologia especial, não tem diretrizes específicas, estudos randomizados, por exemplo, sobre o papel dos antiplaquetários. Isso ainda é muito controverso. O que a gente entende? Que o manejo da síndrome coronária aguda ou da dupla antiagregação nesse período pode ser feito por até um mês e seguido por baixas doses de ácido acetil salicílico até 1 ano, considerando isso como uma síndrome coronária aguda. Estatina só deve ser utilizada em pacientes com dislipidemia. Sempre que possível, otimizar as outras comorbidades da nossa paciente. Terapia com beta-bloqueador, se tolerada, ela pode ser considerada. E a abordagem geral é descontinuar a anticoagulação sistêmica, a menos que haja o trombo intraluminal. E o nosso desafio maior
como cardiologistas, é o acompanhamento ambulatorial. Aqui eu trago para vocês um resumo. Essa é uma publicação recente desse manejo que eu falei agora para vocês. Então, no paciente em relação ao antiplaquetário, também é sempre levar em consideração o risco, se é alto risco, se é baixo risco, para poder considerar a dupla antiagregação, que é um tema tão prevalente. Já como mensagens finais, a dissecção é uma causa incomum, que bom, mas é comum nessa faixa, né, mulheres jovens e principalmente relacionada a questões hormonais. Os dados ainda permanecem retrospectivos, observacionais e muitas vezes confundidos por seleção, sobrevivência e até mesmo outros vieses. Então, precisamos determinar técnicas, critérios diagnósticos ideais para identificar e diferenciar de forma consistente o que é que precisa realmente ser feito nessa situação emergencial. E para o futuro? Para o futuro, precisamos de mais ensaios clínicos, de mais estudos, para quantificar os riscos e os benefícios do uso de antiplaquetários e de outras terapias farmacológicas. E com esses avanços, vamos ter o desenvolvimento de sistemas de modelos genéticos para obter melhor compreensão da apresentação e, principalmente, das variações genéticas. Muito obrigada pela atenção.